Olá a todos, meu nome é Fabrício. Antes de começar a apresentação, eu gostaria de agradecer ao comitê organizador pela realização do evento e toda a equipe envolvida, e dizer que eu estou muito feliz em participar dessa edição, porque eu trago para vocês pela primeira vez uma apresentação mais relacionada com a minha atual pesquisa de doutorado. Nas minhas participações anteriores, no seminário do Dom João VI, eu apresentei algumas questões relacionadas ao meu mestrado, que eu concluí, e agora eu trago um tema que se relaciona com a minha atual pesquisa de doutorado. Então, eu peço licença de vocês para ler o texto e me ater ao tempo. Donato Melo Júnior foi arquiteto, professor, pesquisador, curador, crítico e historiador da arte. Nascido ao dia 29 de novembro de 1915 em Minas Gerais, faleceu aos 79 anos no Rio de Janeiro, cidade que habitava desde 1935. Essas três curtas linhas sobre a sua biografia sintetizam sua atuação e trazem muitas informações a respeito desse aluno da Escola Nacional de Belas Artes. Surpreende-nos, de início, como uma figura de tamanha atuação não foi ainda foco central de uma pesquisa sobre a sua importância no campo da história da arte brasileira. Pouco podemos descobrir sobre o autor a partir de uma busca online no Google. Não há nenhuma entrada sobre ele na Wikipedia e os seus dados na Enciclopédia Itaú Cultural se resumem a arquiteto, professor, pesquisador. Partindo de buscas sobre o seu nome, para além dos seus livros ainda disponíveis à venda, podemos afirmar que nos deparamos com a inexistência de um panorama sobre a sua atuação. As poucas linhas sobre Donato Melo Júnior foram encontradas em algumas de suas publicações junto à editora Pinacotec, no perfil de apresentação do autor. Diante desse quase apagamento, partindo da curta biografia encontrada, buscamos ampliá-la e torná-la mais precisa por meio de buscas na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Nós nos concentramos em sua atuação enquanto professor e pesquisador em História da Arte. Buscamos evidenciar os diversos fios que ligam Donato Melo Júnior às diferentes instituições cujas histórias se vinculam àquela da Escola Nacional de Belas Artes. Utilizamos a sua tese sobre as exposições gerais como mote para orientar alguns aspectos de sua trajetória e de nossa apresentação. Embora ele tivesse uma vasta produção, com pelo menos 85 publicações, grande parte dos seus textos caiu em ouvido. Não por não serem textos ainda relevantes para as pesquisas atuais, mas pelas revistas em que publicou terem sido descontinuadas, estarem fora de circulação e ausentes de muitas bibliotecas públicas e universitárias, o que dificulta que as acessemos atualmente. Outro empecilho para a difusão dos seus textos é a catalogação parcial dos volumes bibliográficos em que publicou. Assim, uma busca cruzada pelas principais bibliotecas referentes ao conteúdo histórico-artístico em São Paulo e no Rio de Janeiro resultam em menos de 25 itens de sua autoria. Devemos destacar que uma de suas principais contribuições, a sua tese sobre as exposições gerais, não aparece como resultado em nenhuma das buscas realizadas nas bibliotecas. Em vida, ele se associou ao Instituto dos Arquitetos do Brasil, ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, à Associação Brasileira dos Críticos de Arte, ao Comitê Brasileiro de História da Arte e ao Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. Ele também se tornaria sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, instituição que o mantém como patrono da cadeira 56. Apesar disso, com exceção de um texto de Abel Pereira, Donato Melo Júnior, Devoto da Arte, publicado na ocasião de sua morte, uma homenagem aos 100 anos do seu nascimento, proferida por Miriam Andrade Ribeiro de Oliveira no IHGB, e a menção à sua cadeira no IHGP, não encontramos referências aos seus dados biográficos ou à sua presença na listagem de membros nas páginas oficiais dessas instituições. Diante dos motivos elencados, pretendemos fornecer alguns subsídios para a compreensão da atuação de Donato Melo Júnior, para a difusão da sua produção intelectual e para o reconhecimento das contribuições desse aluno da escola ao nosso campo.
Melo Júnior ingressou na Escola Nacional de Belas Artes em 1936, onde se graduou como arquiteto 5 anos depois. Em 1955, passa a atuar como professor na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. Destacamos que, entre a sua formatura e o retorno à instituição como professor, o curso de arquitetura havia se desmembrado da escola, em 1946, ano em que ele se tornou uma unidade independente no âmbito da universidade. Enquanto professor, Melo Júnior também esteve envolvido no projeto da cidade universitária da UFRJ na Ilha do Fundão, e permaneceu na universidade até o ano de 1985, quando se aposentou. Em âmbito acadêmico, ainda lecionou como professor convidado nas universidades federais do Pará e do Ceará, em 1966 e 1970, respectivamente. A sua atuação na UFPA, em Belém, está ligada à implantação e consolidação da graduação em arquitetura daquela instituição. Teria sido a partir desse contato, com sua ida a Belém para ministrar o curso Arquitetura do Brasil, que Donato, e eu cito, tornou-se um apaixonado pela pesquisa histórica da antiga Belém, publicando inúmeros trabalhos sobre o assunto, de repercussão nacional. Esses poucos dados a respeito de sua vida, acreditamos, explicam, em parte, o motivo pelo qual a produção de Melo Júnior concentra-se sobre as cidades de Belém e do Rio de Janeiro. O reconhecimento de sua contribuição foi alcançado em sua atuação sobre os 2 espaços geográficos aos quais se dedicou. Do IAB, ele recebeu o prêmio pelo melhor trabalho escrito, Antônio Landi, arquiteto de Belém. Da ABCA, ele recebeu o prêmio Gonzaga Duque, destinado ao crítico associado pela sua atuação ou produção, e o prêmio Sérgio Milliet, destinado ao pesquisador por trabalho publicado, pela sua pesquisa sobre Grandjean de Montigny. Melo Júnior também recebeu o Prêmio Jabuti pelo melhor livro de arte, com a publicação Faquinet. Foi com a tese As Exposições Gerais da Academia Imperial de Belas Artes no Segundo Reinado que Melo Júnior foi aprovado como membro do IHGB, na década de 70. A sua tese foi submetida ao Instituto em 21 de novembro de 1975. 5 dias depois, o parecer foi emitido pelo relator Mário Barata, sugerindo a sua publicação na íntegra. Àquela altura, nas palavras do professor Barata, Melo Júnior era um dos mais sérios conhecedores dos artistas no Rio de Janeiro no século XIX. Ele foi admitido como sócio honorário em 15 de dezembro de 1975, e o seu texto publicado 9 anos depois, em 1984, na ocasião do Congresso de História do Segundo Reinado do IHGB. Passados 35 anos, estes escritos continuam sendo a maior referência sobre as exposições gerais. Apesar do apagamento imputado à biografia de Donato Melo Júnior, o seu nome permanece corrente nas instituições museológicas, como no Museu Nacional de Belas Artes, devido à plataforma Donato, assim intitulada em sua homenagem. Nas palavras de Gilson Gemente, coordenador da plataforma e funcionário da instituição, e eu cito, foi durante o período de desenvolvimento do sistema de informação do acervo do Museu Nacional que surgiu a ideia de homenagear o professor Donato Melo Júnior, dando ao banco de dados o seu nome, em razão da enorme contribuição fornecida ao museu por suas pesquisas em obras e autores representados na coleção. A sua atuação junto ao museu parece ainda não ter sido completamente historiada, e foram poucas as informações encontradas a esse respeito. Embora seja certa sua passagem pela instituição, sabemos que, com o ingresso de José Roberto Teixeira Leite na direção do museu, em 61, Melo Júnior é transferido, assumindo o lugar de vice-diretor. Teixeira Leite deixa a instituição em 64, quando Alfredo Galvão assume como novo diretor. A relação de Melo Júnior com o Museu Nacional de Belas Artes, contudo, não se inicia nesse momento. Ainda enquanto aluno de arquitetura da escola, ele escreveu para a revista de arquitetura um texto sobre a nova expografia do museu, originado da transferência de parte do acervo então pertencente àquela escola. Como esclarece Sônia Gomes Pereira, o acervo pertencente à Escola Nacional de Belas Artes foi dividido, em 1937,
entre o museu e a escola. Para o primeiro, ficaram as obras de arte. Para o segundo, a coleção didática. Embora não abordemos a totalidade de sua produção aqui, cumpre observar que Melo Júnior foi um pesquisador de muitos assuntos. Nesse sentido, para aferirmos a sua real contribuição em alguns desses campos, precisaríamos nos deter sobre as diferentes e extensas discussões específicas a respeito dos artistas e dos objetos aos quais se dedicou, fazendo com que nós nos distanciemos da proposta temática do evento. No entanto, cabe ressaltar que Melo Júnior também é reconhecido pelos seus estudos relativos aos artistas Vítor Meirelles e Pedro Américo. É sobre eles a primeira publicação a respeito de um tema histórico-artístico que encontramos do autor, na descontinuada revista do Instituto Brasileiro de História da Arte. Nesse periódico, publicou, em 1954, o artigo Pérolas Artísticas, no qual evidencia equívocos da fortuna crítica dos dois artistas. Seria também dedicando-se aos dois que Melo Júnior cunharia uma expressão bastante popularizada e ainda muito utilizada entre nós, a questão artística de 1879. Em função da temática de sua tese que optamos por evidenciar, teceremos algumas breves considerações sobre a sua contribuição para os estudos da produção artística vinculada à academia. Como já fora amplamente discutido por eminentes historiadores da arte no Brasil, o triunfo do modernismo projetou uma sombra sobre os artistas acadêmicos, que ainda persiste quase um século depois. Nas últimas décadas, não foram poucos os esforços de lançar nova luz sobre a produção oitocentista e de reconstituir os fios dessa trama esgarçada pelo tempo. Ainda assim, há muito que se descobrir sobre o contexto artístico ao qual nos dedicamos, aquele do Rio de Janeiro do século XIX, e sobre a consolidação dos estudos dedicados ao período e de sua historiografia. Entre as primeiras sistematizações de Félix Ferreira e de Luiz Gonzaga Duque Estrada, em finais do século XIX, e aquelas resultantes da renovação historiográfica das últimas décadas do século XX, existe uma série de personagens fundamentais para a compreensão da constituição do campo da história da arte no país. Nesse sentido, é esclarecedora a introdução de Carlos Roberto Maciel Levy à reedição do conteúdo dos catálogos das exposições gerais. No primeiro volume, ele afirma, e eu cito: a formação do magnífico acervo do Museu Nacional de Belas Artes, no que se refere ao século XIX, deve-se sobretudo à antiga Pinacoteca da Aiba, cuja expansão, por sua vez, decorreu diretamente das exposições gerais. O tema, de há longo tempo, tem interessado a nossos historiadores da arte. Seus principais estudiosos, aos quais este livro é dedicado, foram Adolfo Morales de los Rios, Francisco Marques dos Santos, Guilherme Auler, Alfredo Galvão, Gilberto Ferrez e primos inter pares, Donato Melo Júnior. Dentre os mencionados, é seguro dizer que, em maior ou menor grau, encontram-se em situação semelhante àquela constatada sobre Melo Júnior, quanto à dispersão e ao desconhecimento do conjunto de sua obra e contribuições específicas ao campo. Devido à ausência de um extenso levantamento das publicações desses autores, qualquer consideração aqui realizada é demasiadamente conjectural e hipotética. É possível afirmar, sem dúvidas, que esses autores se mantinham em diálogo, pois são referenciados uns pelos outros. Alfredo Galvão, por exemplo, também aluno da escola, posteriormente professor e diretor da mesma instituição, publicava desde 1955 textos autorais e transcrições de documentos no periódico Arquivos da Escola Nacional de Belas Artes. Além de organizar e sistematizar tais informações, Galvão as difundia, tornando públicos os dados da documentação oficial. Essa parece ser uma dentre as várias contribuições desse grupo de pesquisadores, cada um lidando com um conjunto de documentos ou com uma instituição específica. Acreditamos ser esse o modus operandi que informa Melo Júnior. Suas contribuições se originam de levantamento documental e cruzamento entre fontes de diversas naturezas, conservando certa importância em função do trato de suas fontes e dos apontamentos do autor.
Além da interlocução entre os textos dos autores, podemos aventar uma possível cooperação e convivência institucional entre Donato Melo Júnior e Alfredo Galvão. Como mencionamos, a partir de 61, com o ingresso de Teixeira Leite na direção do museu, Melo Júnior passa a atuar como vice-diretor. Naqueles anos, coabitavam no prédio da Avenida Rio Branco o museu e a escola. Em depoimento, Teixeira Leite mencionava o fato de a escola estar separada do museu por uma simples porta. Enquanto Melo Júnior era vice-diretor, Alfredo Galvão era professor no mesmo edifício, na escola, desde 1934, 2 anos antes de Melo Júnior ali ingressar como estudante de arquitetura. A proximidade física e a convergência dos interesses de Galvão e Melo Júnior em torno da organização das documentações referentes ao passado da Escola Nacional de Belas Artes e do Museu Nacional de Belas Artes, isto é, da própria história da academia, dos seus alunos e da formação dos seus acervos, reforça essa hipótese. Ademais, enquanto Melo Júnior lidava com o acervo do Museu Nacional, Galvão já havia se defrontado com as mesmas questões ao lidar com a coleção que permaneceu em posse da escola, hoje pertencente ao Museu Dom João VI. Essa trajetória institucional, acreditamos, é importante para que compreendamos o seu método de pesquisa e algumas de suas publicações sobre os artistas pertencentes ao acervo do museu que, em grande parte, tiveram algum vínculo com a Academia Imperial e exibiram as suas obras nas exposições gerais. Parte dos seus textos resultam, acreditamos, de uma necessidade prática e imediata de sistematizar fontes de trabalho, localizar a origem das obras pertencentes ao museu e, finalmente, compreender a trajetória e o processo histórico que fez com que elas ali estivessem. Esse esforço é perceptível no trato com a documentação presente em sua tese sobre as exposições. Reproduzimos aqui, com as suas referências completas, a epígrafe escolhida por Donato Melo Júnior em uma de suas publicações sobre o arquiteto Grandjean de Montigny. Esse excerto parece reiterar as suas orientações e o contexto historiográfico sobre o qual discorremos brevemente e no qual o autor parece se inserir. E eu cito: não se pode mais escrever sobre os acontecimentos históricos sem as pesquisas nas fontes. A heurística é o primeiro passo do historiador. Nada substitui os documentos. Sem documentos, sem história. Fim de citação. As questões colocadas no presente texto, embora constatadas a partir de uma reflexão sobre a produção e trajetória de Melo Júnior, um estudo de caso, podem ser aplicadas, acreditamos, a toda uma geração de autores cuja produção dispersa ainda não foi reunida e sistematizada. Além de Melo Júnior, relembramos as produções de Mário Barata, professor da escola, Alfredo Galvão, aluno e professor da escola, Adolfo Morales de los Rios Filho, aluno da escola, e Francisco Marques dos Santos, Guilherme Auler, entre outros. É necessário que a memória e a contribuição desses personagens sejam retomadas, reconstituindo a ligação entre eles e as suas atuações individuais. Quanto à tese de Melo Júnior, devemos destacar que o autor nos oferece, por meio dela, uma nova maneira de pensar a história da arte no Brasil, uma história pautada pelas exposições. Ele parece ter sido o primeiro autor, ao menos em âmbito nacional, a propor essa chave interpretativa. Sua tese de que as mostras públicas refletem o movimento e o desenvolvimento artístico daquele contexto, elaborada na década de 1970, revelava-se inovadora. Foi mais recentemente, afinal, que se fortaleceu um novo campo de estudo e uma nova abordagem possível para a história da arte, intitulada História das Exposições. Concluímos, por fim, que décadas depois, o seu estudo continua relevante e incontornável. Aproveitamos esse momento do seminário para trazer à tona a memória e a contribuição de um dos alunos da escola. Sua convivência com o acervo artístico, ainda enquanto discente, demonstra a importância da instituição em sua trajetória e em sua atuação. Assim como o acervo originado pelas exposições gerais da Academia interconecta instituições como a Escola Nacional de Belas Artes, o Museu Nacional de Belas Artes
e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a trajetória de Donato Melo Júnior também pode ser melhor compreendida a partir de sua passagem e atuação por essas instituições. Muito obrigado.